Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. E como que está a expectativa de vocês para a semifinal de hoje, fiel? Eu quero saber, tá? Vamos conversar muito neste vídeo. Vou atualizar vocês aí sobre Corinthians e Flamengo, sobre Corinthians e escalação, sobre problemas com a CBF. Marcos Braz tenta humilhar o Corinthians, humilha o jovem goleiro Hugo Souza por não aceitar ir para lá. Vamos falar sobre Oscar também. Será que pode ser jogador do Corinthians aí no final do ano? O vídeo está bombando aqui, recheado de informações para vocês, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, tá, fiel? Totalmente gratuito, você não vai pagar nada por isso, além da satisfação de ajudar este canal a crescer cada dia mais. Certo, fiel? Antes de iniciar o vídeo, fiel, todos os dias o corintianeiro está colocando um vídeo às 7 horas da manhã, mas tudo foi questão de teste, tá? Estamos encerrando a nossa programação de 7 horas da manhã e colocando o terceiro vídeo 11 horas às 11h30 da noite, tá? Onde que todos já estão mais em casa, estão aí mais tranquilos para assistir. Então a nossa programação do nosso canal segue com um vídeo às 11h30 da manhã, hoje que vai sair um pouquinho mais tarde, tá? Devido ao jogo, devido aí que o corintianeiro estava esperando algumas informações para trazer. Então vai ser um vídeo às 11h30 da manhã, um vídeo às 6 horas e um vídeo 11h30 da noite, certo, fiel? Esta é a programação do nosso canal, mas terá 3 vídeos todos os dias para você se atualizar sobre tudo que acontece com o Coringão, o nosso clube do coração. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo, obviamente. Vamos deixar o mercado da bola para lá, tá 2025 ainda, vamos falar sobre o que mais importa, que é a partida entre Corinthians e Flamengo hoje, fiel, semifinal pela Copa do Brasil, tá? É impossível de a gente não dizer, né? É impossível a gente não dizer aqui no canal que esta semifinal ela criou uma atmosfera, ela criou um clima totalmente diferente entre Corinthians e Flamengo por todas as questões envolvidas do Marcos Braz tentando humilhar o Corinthians, do Marcos Braz humilhar o goleiro Hugo, já vou trazer essas informações para vocês, o porquê, do Marcos Braz também debochar do Corinthians aí referente à troca da CBF e a própria CBF que alterou a data fudendo o Corinthians, tá? Pra gente fazer um breve resumo aqui pra vocês, tá, fiel? Pra vocês inscritos e não inscritos desse canal, espero que um dia eu consiga ganhar a sua confiança, que não é inscrito. A CBF, para poder aliviar o Flamengo na Copa do Brasil, que não é a principal competição do Brasil, vamos dizer assim, que na minha opinião é o brasileiro, para ela aliviar o Flamengo na Copa do Brasil, que teria aí de 8 a 9 jogadores convocados pelas suas respectivas seleções, sendo elas Uruguai, Chile, Brasil, ela alterou a data. O que ela fez? Ela adiou a Copa do Brasil e antecipou o Campeonato Brasileiro. Em outras palavras, fiel torcida, o Romero ele já saiu como convocado. Então o Corinthians perde para o jogo contra o Atlético Paranaense o Romero, o Corinthians perde o André Carrilho, convocado para a seleção do Peru, e o Félix Torres, que foi os convocados, tá? Então o Corinthians perde 3 jogadores considerados titulares por Ramon Dias para a partida diante do Atlético Paranaense. E o Flamengo, que teria vários jogadores convocados para a Copa do Brasil, nem é para o brasileiro, vai ter todos os jogadores à sua disposição, tanto no brasileiro, tanto também aí na Copa do Brasil. Mas a intenção como o Flamengo não disputa mais título, na minha opinião, a intenção da CBF é tentar fazer o Flamengo ganhar algum título, fazer o Flamengo ganhar pelo menos um título, salvar o ano. Então, o objetivo deles é a Copa do Brasil, fazendo com que o Flamengo esteja com o seu time titular. A grande preocupação do Corinthians, fiel, não é nem o Flamengo ir com os titulares, porque a gente bateu no Flamengo com os titulares no Brasileiro, dentro da Neoquímica Arena. A preocupação do Corinthians é sempre o Flamengo estar sendo ajudado pela CBF. E, detalhe importante, e prejudicando o Corinthians no Campeonato Brasileiro, que briga para não cair. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? O Corinthians não está no meio da tabela. E mesmo se o Corinthians estivesse no meio da tabela, você não pode alterar algo que possa prejudicar outros times, tá? Vamos supor que o Fluminense tivesse jogadores convocados para a seleção, que é outro time que briga para não cair.
Vamos supor que o Vitória tivesse algum jogador convocado para a seleção que também briga para não cair. Isso prejudicaria qualquer time. Você está fazendo um descaso com os participantes do Campeonato Brasileiro só para salvar o Flamengo. E detalhe importante, segundo a regra que a própria Confederação Brasileira de Futebol criou, fiel, ela é muito simples no regulamento, tá? Ele diz, por exemplo, que o único que pode solicitar o adiantamento de jogos por questões óbvias, por questões urgentes, é só o mandante do jogo. Como o problema é no segundo jogo, não é no primeiro, todo esse imbróglio da data FIFA é o segundo jogo, o único que poderia solicitar algum tipo de adiantamento, tá, fiel, do campeonato da Copa do Brasil seria o mandante do jogo, que é o Corinthians, não o Flamengo. Porque o Corinthians é o mandante. É regra, fiel. É regra. É regulamento que a própria CBF. Então a CBF ela vai lá e fere a sua primeira regra de campeonato. Ela fere aí a sua primeira regra da Copa do Brasil. Que só o Corinthians poderia pedir esse adiantamento. Só o mandante do jogo. Vocês estão entendendo? Estou explicando passo a passo para você compreender. Então o Corinthians é o mandante e não o Flamengo, tá? E aí eles vão lá e ferem o primeiro regulamento deles. Aí a CBF vai lá e fere o segundo regulamento. Qual que é o segundo regulamento, corintianeiro? Não compete às equipes, todas as equipes do Brasil, não é considerado vamos dizer assim, algo emergencial as equipes pedir para adiarem os jogos da Copa do Brasil por data FIFA, em outras palavras. Não adianta você pedir para adiar jogos por convocação da seleção brasileira. Se a seleção brasileira convocar o seu time inteiro, segundo o regulamento da Copa do Brasil, não fere, isso não te dá o direito de pedir o adiantamento de jogos. Então você vê que ela feriu 2 regulamentos que a própria CBF colocou na Copa do Brasil e todos os clubes assinaram aceitando isso. Primeiro, só pode pedir adiantamento, tá, fiel? Só pode pedir para adiar, adiantamento não. Só pode pedir para adiar a Copa do Brasil em caso do time ser o mandante. E não pode pedir para adiar também ou para suspender um jogo em caso de convocações para a seleção brasileira. E o Flamengo fez os dois. Ele pediu para adiar e não era o mandante e foi por convocação da seleção brasileira. 2 regulamentos da própria FIFA que ela mesma feriu, que ela mesma, vamos dizer assim, que ela mesma abandonou, que ela mesma pisou em cima da sua própria regra, do seu próprio regulamento. E é isso que o Corinthians, na minha opinião, não pode aceitar. O caso foi tão ridículo que até clubes rivais, como o São Paulo, por exemplo, ele foi um dos que manifestaram a favor do Corinthians e do Vasco, que também está sendo outro clube prejudicado pela Confederação Brasileira de Futebol, tá? Então a gente vê a gravidade disso. E isso tudo, fiel torcida, se criou uma atmosfera muito grande, se criou um clima de guerra entre Corinthians e Flamengo e não precisava disso. Cara, a gente tem que ser honesto sobre as coisas que acontecem. Isso que a CBF está fazendo, ela está manchando o futebol brasileiro. Mesmo você que é palmeirense, mesmo você que torce para outro clube, tá? Que você torce, obviamente, para o Corinthians perder, para o Corinthians não ser campeão, isso é normal, eu também torço contra o São Paulo. Mas se a gente não fazer algo contra a CBF, amanhã pode ser o São Paulo, amanhã pode ser o Palmeiras, amanhã pode ser qualquer outro clube que a CBF vai beneficiar o Flamengo. Ela não tá nem aí. E quem já não foi prejudicado pela CBF no sistema de VAR do Brasil em confrontos diretos com o Flamengo? Muitos e muitos times, tá, fiel? Então, é uma vergonha, algo tem que ser feito. O Corinthians cogita não entrar em campo no segundo jogo. Para este primeiro jogo tá tudo normal, o Corinthians entra com o que tem de melhor, pelo menos é as informações que temos. Segundo o Dr. Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians, ele também não queria, ele já queria agir no primeiro jogo, tá? E vamos ter que aguardar essa situação para ver se o Corinthians vai dar aí, chegar lá no Rio, pode treinar normal, chegar na hora de entrar em campo não entrar, tá? Corre-se o risco também, tá, fiel? Ou do Corinthians não entrar no segundo jogo para fazer a partida diante do Flamengo. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a isso, que criou-se essa atmosfera de guerra para esta partida da semifinal. Não posso deixar de comentar com vocês também
que a CBF ela acaba ferindo uma terceira regra, que é da própria instituição. A CBF, por exemplo, ela não trabalha no dia de sábado. É tudo fechado. Você não consegue, por exemplo, subir um jogador no bid no sábado porque a CBF não funciona. O seu sistema não funciona. O Memphis Depay não foi inscrito porque a CBF não registra o jogador no sábado. Era no máximo até sexta. O Memphis chegou no sábado, tá, fiel? Por questões burocráticas lá do país que ele estava. Pelo seu contrato, se eu não me engano, está no Atlético de Madrid. Aí negócio de fuso horário com a Espanha atrapalhou tudo, tá? E o Corinthians pediu pro CBF, olha, não foi culpa nossa, a gente contratou o atleta antes. A gente está aqui para pedir para vocês para escrever o atleta, porque o problema foi com documentação lá da Espanha. A nossa parte foi tudo certo. E a CBF falou não pro Corinthians e ainda alegou. Se fizer para vocês, tem que fazer para todo mundo. E no sábado a CBF não trabalha, porque o Memphis chegou no sábado. Aí teria que escrever o jogador só na segunda-feira. Mas pro Flamengo funcionou no sábado, fiel torcida. Por quê, corintianeiro? Porque o Flamengo anunciou no sábado às 9h30 da noite, para não ter grande repercussão, para não ter perguntas de repórter, que a data tinha sido alterada. Para vocês verem o tanto que eles são vagabundos, esta CBF, tá, fiel? Porque se eles fazem uma entrevista coletiva aberta aos repórteres, é lógico que iria vir bomba no meio deles. É lógico que um repórter iria indagar essa ajuda pro Flamengo. Só que eles fazem na calada da noite, na surdina, para não ter grande represália, tá? Mas o Corinthians é muito forte e tá se criando um escândalo sim, e o Corinthians tem que fazer isso mesmo para mostrar a nossa força, tá? E como se não bastasse, o Marcos Braz, que é diretor do Flamengo, tá? Ele vai lá e debocha do Corinthians, tá, fiel? Prestem atenção nessas informações. Ele debocha do Corinthians aí em entrevista coletiva. Ele diz, olha, eu entendo o Corinthians, eu entendo o Augusto Melo, ele tem os torcedores deles lá, né? Então eles estão preocupadinhos, tá? Cara, além de vocês, vamos dizer assim, além da CBF, amar o Flamengo de coração, ser o time de coração da CBF, o Flamengo, ele ainda debocha do Corinthians. Cara, respeita o Corinthians. Eu respeito o Flamengo totalmente. Apesar que você não tem nada a ver com o Flamengo. Você é um bosta, você é um zero à esquerda. Mas eu respeito o Flamengo, a tradição do Flamengo, a torcida do Flamengo, que é uma torcida de massa, os jogadores do Flamengo, que são jogadores altamente competitivos. Nós respeitamos o Flamengo respeita demais o Corinthians. Sempre houve essa reciprocidade entre Flamengo e Corinthians. A vida toda houve esse respeito entre Flamengo e Corinthians, para de repente esse cara vir, e além de ser prejudicado pela CBF, esse cara vir ainda debochar. Fiel, o Flamengo não tem nada a ver. O Flamengo, ele tá fazendo a parte dele. Mesmo que ele seja beneficiado, mesmo que ele seja cachorrinho da CBF, ele tá fazendo a parte dele. Ele pediu, então vai ter jogadores convocados, adia aí, a CBF acatou. Então o Flamengo, ele não tem nada a ver com a história. O problema é a CBF, que sempre ajuda o Flamengo. Mas o Flamengo em si, a instituição, ela está no papel dela. Ela está tentando defender a sua instituição. Assim como o Corinthians está tentando defender a dele, a do Atlético Mineiro a dele, o Vasco dele. Então o Flamengo está na dele. O Flamengo não é o vilão. Quem é o vilão é a CBF. E o Marcos Braz está criando essa atmosfera de guerra para esta partida, colocando o Flamengo como se fosse um vilão, tirando o sarro do presidente do Corinthians e da torcida do Corinthians, tá? E isso é muito grave, senhor Marcos Braz. Respeita os corintianos, que os corintianos respeitam os flamenguistas, tá? Você está criando esse clima de guerra. Aliás, já se criou, fiel, essa atmosfera. Não tem como tirar mais. Hoje é guerra, é sangue no olho e tapa na orelha entre Corinthians e Flamengo, tá? E como se não bastasse, fiel, a gente já vai falar sobre o mercado da bola, tudo isso que se criou, ainda ele menosprezou o garoto Hugo Souza. Que pecado, cara. O Hugo Souza teve uma das piores fases da sua vida no Flamengo, em que ele conseguiu uma brecha como titular, cometeu alguns erros no gol do Flamengo, foi esculachado pelo Flamengo e mandado lá para o Portugal para jogar num time que chama Chaves de Portugal. Um time sem expressão futebolística nenhuma. Olha na onde que eles mandaram o garoto, emprestado. Aí o time caiu para a segunda divisão. Pô, é fim de carreira para qualquer jogador. Você jogar num time de Portugal na segunda divisão. O Corinthians foi lá, cara, e buscou o Hugo Souza em Portugal num time de segunda divisão. Ele tem total gratidão pelo Corinthians. E ele chegou no Corinthians amando já o clube, porque
E, cara, imagina você tá jogando num time de segunda divisão de Portugal, esquecido, queimado, porque ele fez alguns jogos mal no Flamengo, totalmente queimado no futebol brasileiro, tá? Nenhum time ia lá buscar o Hugo Souza. Nenhum time ia lá buscar o Hugo Souza contratar, porque ele estava queimado. O Corinthians foi lá, cara. O Corinthians foi lá e trouxe ele para jogar, não num Cuiabá, vou contratar e emprestar ele para ver como é que ele vai estar. Não num Vitória, com todo respeito a esses times que eu tô mencionando, tá? Não num Juventude, mas trouxe ele para jogar no Corinthians, no próprio Corinthians, no maior time do Brasil. Um time que tá disputando aí, estava nas fases finais aí de Copa do Brasil e Sul-Americano. E o cara chegou amando esse clube, obviamente. Então ele chegou, vestiu a camisa e jogou bola pra caramba. E o Flamengo, aí já é o Flamengo, o Marcos Braz, tentou convencer o menino. Olha, não assina com esse time não, vamos esperar terminar o empréstimo e você vem pra cá ganhando um bom salário e vai ser titular. Quer dizer, eles abandonaram e tentaram aí comprar o menino. O Hugo Souza, sendo humilde do jeito que é, sendo um menino bom de coração, fiel e leal, diferente daquele canalha do Carlos Miguel, ele falou, não, o meu time é o Corinthians, eu vou jogar no Corinthians. O que o Marcos Braz fez com isso, fiel? Foi lá e esculachou o garoto. Quando ele viu que não tinha mais jeito de trazer o Hugo Souza pro Flamengo, ele disse, o Corinthians está numa insistência para contratar o Hugo Souza, tá errando até data, né? Só que o Hugo Souza não é jogador do patamar do Flamengo. O Corinthians pode ficar tipo assim, o Corinthians pode ficar tranquilo que no dia 10 eles vai lá e compram. Você quer dizer, o cara não aceitou jogar no Flamengo por tudo que o Corinthians fez e ele disse que o Hugo Souza não é jogador do patamar do Flamengo. Olha que cara ridículo, olha que cara imbecil é esse Marcos Braz, tá, fiel? Então criou-se uma atmosfera muito grande, criou-se um clima de guerra muito grande entre Corinthians e Flamengo, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Corinthians entra hoje para jogar diante do Flamengo a semifinal da Copa do Brasil. Vou passar uma breve escalação e falar sobre o mercado da bola rapidinho, senão esse vídeo vai ficar muito extenso, tá? Corinthians entra em campo com Hugo Souza no gol. Corinthians vai pagar os 500 mil reais para jogar e no dia 10 vai exercer o direito de compra no valor de 4,8 milhões de reais. Então, Hugo Souza é o goleiro do Corinthians. A gente vem na lateral com o Fagner jogando com dois zagueiros, André Ramalho e Félix Torres. Não concordo com o Félix Torres, para mim não faz por merecer ser titular do Corinthians. E na outra lateral, o Matheus Bidu, tá, fiel? A gente vem com dois volantes, então a gente fez a linha de 4, tá? Hugo Souza, dois laterais, dois zagueiros, tá? Hugo Souza, dois laterais, dois zagueiros, porque ele não vai entrar com 3 zagueiros. Aí a gente vem com um volante, com o Charles, tá, fiel? E Xavier Martinez. E podendo colocar o André Carrilho no lugar do Breno Bidon. Thales Magno segue machucado e a gente vem com 2 atacantes, Romero e Yuri Alberto, tá, fiel? Então podemos ter novidades na partida de hoje, que é o André Carrilho, que foi inscrito na Copa do Brasil. Esse pode jogar no lugar do Breno Bidon. Isso se o Corinthians não optar por jogar com 3 zagueiros, que eu acredito que ele não vai optar, tá? Serão aí um losango no meio de campo, sendo Charles, José Martinez, André Carrilho e Rodrigo Garro. E na frente, Romero e Yuri Alberto. Essa é a principal escalação, pelo menos esse é o time que tudo indica que deve entrar diante do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Certo, fiel? Comenta o que você achou da escalação e tudo que a gente falou sobre aqui. Sobre o Oscar, fiel, vou falar rapidinho para vocês, tá? Muitos estão me perguntando, saiu hoje no vídeo da manhã. Inclusive, já que eu falei para vocês que agora teremos alteração, o vídeo da manhã vai passar para madrugada, tá? Então, 11h30 da noite, mais ou menos 11 horas, está saindo aí o terceiro vídeo do canal do Corintianeiro. Fiel, a questão do Oscar. Não tem proposta para o jogador, não tem nada para o jogador, tá? Só que o contrato do Oscar, ele termina em dezembro agora, de 2024. E a China, o clube chinês, tá? Se eu não me engano é o Shanghai Port, já deu indícios que não vai renovar com o jogador. Inclusive o jogador é um dos jogadores mais bem pagos do Brasil, ganhando aí uma faixa de 10 milhões de reais mensais. Só que não haverá renovação com um jogador de 33 anos de idade, tá, fiel? Só que o Oscar no Brasil joga fácil, então ele vai ficar sem clube e já deu indícios que quer voltar para o Brasil. A questão, a ligação entre Oscar e Corinthians, ela é a seguinte, tá? Quando foi perguntado para a fonte sobre o Corinthians quer trazer um jogador midiático para o Brasil, ele quer outro jogador
por tudo que o Memphis Depay vem apresentando e gerando grana para o Corinthians. O Corinthians fechou até direitos de TV com o país da Holanda, tá? Então, com esse movimento Memphis Depay, o Corinthians está ganhando muito dinheiro e quer trazer outro midiático para ter o mesmo efeito. E a bola da vez pode ser o Oscar, porque quando foi perguntado sobre o Oscar, olha, o contrato do Oscar vence em dezembro. Agrada o Corinthians? Pode ser o Oscar esse jogador midiático? A resposta foi curta e simples. Agrada e muito o Corinthians. E o Augusto Melo é muito fã do Oscar. Foi isso que foi conversado, por isso que o nome do Oscar pipocou nesses últimos dias no Corinthians, tá, fiel? Então, é um jogador que o Corinthians pode tentar a sua contratação e pode fazer proposta já agora em dezembro ou antes, porque ele vai ter o seu contrato aí encerrado com o Xangai Port no dia 24 de dezembro, tá? Um dia antes do Natal. Ah, corintianeiro, mas renovaram. Fiel, futebol é business, futebol é dinheiro, tudo quanto mais dinheiro fala, mais, né, vamos dizer, mais os jogadores ficam interessados e pode ser que o Xangai renove com o Oscar. Mas os indícios, tudo indica pelo próprio Oscar, que disse que quer encerrar a carreira aqui no Brasil, é que não haverá renovação entre Xangai e Oscar, até porque o salário dele é muito alto, tá? E pode pintar proposta do Corinthians porque agrada muito, prestem atenção nas palavras, o nome do Oscar agrada muito nos bastidores do Corinthians e o Augusto Melo é muito fã do Oscar. Então pode pintar proposta para o Oscar já agora em dezembro para ser jogador do Corinthians. Ainda não há nada, tá, fiel? Não vão se ludibriar. Não há proposta, ainda não há nada. Mas com certeza vai pintar proposta em caráter oficial do Corinthians. Certo, fiel? Quero pedir humildemente para vocês não esquecer de deixar o seu like, se inscreverem no nosso canal. O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!